Programa não recomendado para menores de 10 anos. Amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Pergunte e Responderemos, né? E eu tenho satisfação de responder as perguntas que vocês mandam. Toda semana, esse nosso programa, ok? Você pode enviar suas perguntas para nós, né, pelo e-mail do programa, pergunte e responderemos, @cançãonova.com, ou pode mandar também pelo telefone da Canção Nova, que hoje também está lá no WhatsApp, né? 12-3186-2600, pode encaminhar sua pergunta, ok? Muito bem, vamos primeiro pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe nesse programa de hoje com a sua intercessão de mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, antes de começar a responder as perguntas aqui, eu gostaria de rapidamente mostrar alguns livros, né? Porque esses livros nos ajudam a tirar muitas dúvidas que as pessoas fazem, né? Eu tenho escrito uma coleção de pequenos livros, né, sobre vários assuntos importantes que as pessoas perguntam muito. Por exemplo, quando a igreja considera que um matrimônio foi nulo, não valeu? Deixa eu perguntar isso. Como entrar, né, com um processo, né, no tribunal? A explicação da Santa Missa. Muita gente me pede uma explicação. Então, aqui uma explicação inteira da Santa Missa. Ok? Outro, por exemplo, você sabe, por exemplo, o que foi a Inquisição? Enfim, é uma coleção que eu chamo de formação católica, que já tem aí mais de 20 livretos desse aí. Quero mostrar esse livro, Roteiros Bíblicos para Pregações e Catequese. São 40 roteiros de palestras que eu fiz durante aí uns 50 anos da minha vida, em vários lugares, para quem quiser, né, aproveitar, preparar sua palestra, sua pregação. Roteiros Bíblicos, né? Um outro livro também que eu fiz porque muitas perguntas chegam sobre isso, Passagens Difíceis dos Evangelhos. Como entender certas passagens difíceis dos Evangelhos, né? E mais um que eu quero mostrar, um livro que ajuda as pessoas a compreenderem a fé católica. Muitas pessoas dizem assim: professor, eu me converti, né, e agora eu quero conhecer a doutrina católica. Então eu escrevi esse livro, eu chamei de Esta é a Nossa Fé, né? Chamei de Manual da Fé Católica, né? Quem quiser conhecer a fé católica, a pessoa, né, que não conhece bem, aqui é um livro que ajuda você a compreender. Muito bem, vamos aqui então para as perguntas. Marcos Vedrato. Quem estiver já no inferno, purgatório e no céu, esses irão todos participar do juízo final? Sim. No juízo final, todas as almas vão se unir aos corpos, os que estavam no céu, no inferno e no purgatório. E haverá o juízo final, a separação. Não vai haver mais purgatório, teremos apenas céu e inferno. Eu posso indicar aqui um livro, quem quiser aprofundar isso, 2 livros sobre esse assunto. Escatologia, sobre o fim do mundo, que é do Dom Henrique Soares, né? Nosso querido Dom Henrique Soares, faleceu. E um livro que eu escrevi, né? O Cristão Diante da Morte. Nesse livro aqui, é tudo aquilo que vem depois da morte. A morte, o nosso juízo particular diante de Deus, o juízo final, o que é o céu, o inferno, o purgatório, a segunda vinda de Cristo e os novos céus e nova terra. É a parte da teologia chamada de escatologia. Muito bem. Regina Castro. Tenho que pedir perdão quando eu vou confessar por não ler a palavra de Deus diariamente?
Olha, Regina, eu não diria que é um pecado mortal não ler a palavra de Deus todo dia. Mas a pessoa que não lê nunca, e ela é católica, realmente está cometendo uma falta. Deus escreve para nós um livro, a Bíblia, uma carta de Deus para nós. E a gente não ler isso, no mínimo, a pessoa tem que ir à missa aos domingos, ou sábado, à tarde, à noite, e ali meditar pelo menos aquelas 3. Agora, o ideal é que a gente, sabe, eu não gosto muito de falar é pecado, não é pecado. Eu olho mais assim, eu amo a Deus ou não amo a Deus? Né? Quando você está namorando uma pessoa, né? Eu me lembro quando eu estava lá na academia militar, a minha namorada estava lá na outra cidade, ou como eu esperava uma carta dela chegar, que coisa boa que era chegar uma carta dela, né? Então aí, a Bíblia é uma carta que Deus manda para nós. A gente não vai ler, é falta de amor a Deus, né? Cláudia Lemos, ouvi padres falarem sobre comida no céu, que haverá um banquete com comidas com sabores inigualáveis aos da terra. Essa afirmação está coerente com o que ensina a Santa Igreja? Não, não é bem assim. Na eternidade, a gente não vai precisar mais dormir, comer, tomar banho, usar desodorante, não vai precisar mais nada disso. Não vai ter noite, não vai ter dia. Então, esse banquete celeste é uma parábola, é uma alegoria. Porque o banquete aqui na terra é algo de alegria, de comida boa, conversa boa, bons vinhos, né? Então, é uma imagem. Mas no céu não vai ter comida. Não vai ter comida, não vai ter bebida, não vai ter remédio. A alegria do céu será o quê? Conhecer Deus. O São João fala, Jesus fala no capítulo 17 de São João, versículo 3, o Pai, a vida eterna consiste em conhecer a Ti e Jesus Cristo. Você já pensou conhecer Deus? A gente olha aqui a essa obra de Deus, a natureza, a gente já fica encantado. Encantado. Agora você imagina conhecer o autor. Não a obra, mas o autor. Então, é o que a igreja chama de visão beatífica de Deus. É uma visão em que nós vamos ficar assim, como que de boca aberta, infinitamente. Né? Êxtase gera um louvor contínuo, sem cansaço, sem tédio, sem fastio. Uma coisa que se renova, porque Deus é infinito. Então, esse banquete do céu é um banquete espiritual, não é um banquete de comida. Né? É, assim, apenas uma alegoria. Né? E Ali Santo, eu gostaria de saber se a igreja ortodoxa não seria a verdadeira igreja de Cristo, já que lá os padres sempre puderam escolher em serem ordenados casados, seguindo eles o que ensina São Paulo na Bíblia. O presbítero deve ser marido de uma só mulher que tenha filhos. Bom, primeiro, santo, se a igreja ortodoxa não seria a verdadeira igreja de Cristo, não. Por quê? Porque a igreja ortodoxa se separou da igreja de Cristo em 1054. E se separou por alguns erros, né? Não aceitavam, por exemplo, né, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e não aceitavam outras coisas, não aceitavam a obediência ao Papa. Como é que uma igreja pode ser verdadeira se ela não aceita a obediência ao Papa? Né? A questão do celibato é uma questão que evoluiu na igreja. Né? Na Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos, né? Capítulo 16 de São João, versículo 12 e 13. Eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Ensinar-vos-á toda a verdade. Essa é a coisa mais maravilhosa, a promessa mais maravilhosa que eu acho que Jesus deixou para a igreja. Eu vou embora,
mas vou mandar o professor para vocês. Não é o professor Felipe, não. É o Espírito Santo, que ensinar-vos-á todas as coisas. Então, o Espírito Santo foi ensinando para a igreja o celibato. Até o ano 300, mais ou menos, tinha padre casado, bispo casado, até papa casado. Porque o celibato não é um dogma, vamos dizer assim, é uma coisa pastoral. Mas a igreja foi entendendo, o Espírito Santo foi ensinando para a igreja o quê? Que Jesus era celibatário, que Jesus não se casou para viver totalmente para o reino de Deus. Então, o sacerdote, que é um ministro dele consagrado, devia ser assim. Então, a partir do ano 300, na Espanha, num concílio de Elvira, decidiu-se ali na Espanha, a igreja decidiu na Espanha que a partir dali, ano 300 mais ou menos, o clero seria celibatário. Mas isso não era obrigado para toda a igreja. Se tornou obrigado para toda a igreja só em 1123, no primeiro concílio do Latrão, em Roma. Aí, o celibato se estendeu para toda a América, toda a igreja aqui do Ocidente. Lá no Oriente continuou a Igreja Católica do Oriente, melquitas, maronitas, podendo ordenar homens casados. Mas no Ocidente, não. Então foi uma evolução que o Espírito Santo está mostrando para a igreja. E tem que ser. O padre não pode ser casado. Por quê? Porque um padre casado, ele vai dividir a sua vida entre a família, os filhos, a esposa, os problemas. Quem é casado sabe disso. E a igreja, então, ele vai deixar de fazer muita coisa na igreja por causa da preocupação com a família. Vai ter que estudar os filhos. Eu fico pensando, eu, por exemplo, se eu fosse padre, meu Jesus amado, tive 5 filhos, tive que trabalhar pesado para esses filhos fazerem faculdade. 3 fizeram faculdade particular, eu tive que pagar caro. E se eu fosse padre, eu ia tirar esse dinheiro lá do dízimo para pagar meus filhos? Não, não é justo. O dinheiro do dízimo é para a igreja. Então, a igreja, o padre, ele não casa por isso. Então, é uma coisa lógica. Então, a igreja verdadeira, a igreja católica, apostólica, que o Cristo fundou, né, entre Pedro e os apóstolos. Melques. É provável que quando São João Evangelista foi exilado na ilha de Patmos, a Virgem Maria já teria sido assunta ao céu? Melques, não sabemos se Nossa Senhora foi assunta ao céu antes de João ir para lá ou depois. Não sabemos, a gente não tem um registro histórico disso, a gente não sabe exatamente quando que Nossa Senhora morreu. Provavelmente, ela pode ter morrido antes e ter ido para o céu. Não sei, né? Aí, é difícil afirmar isso com segurança. Virgínia Fonseca. Com quem ficou a Arca da Aliança depois da invasão da Babilônia? E depois ela voltou para Israel? Olha, não se teve mais notícia. Eu tenho a impressão que quando Nabucodonosor, lá por volta do ano 587, destruiu completamente o Templo de Salomão, deve ter destruído a Arca da Aliança. Ou talvez tenham levado a Arca da Aliança lá para a Babilônia, mas ali ficou e não se teve mais notícia da Arca. Não há um relato bíblico que essa Arca tenha voltado para Jerusalém quando os deportados voltaram, mais ou menos no ano 537, para a Palestina, com Zorobabel, primeiro grupo que veio, né, com Zorobabel, e depois o segundo grupo que veio com Esdras e Neemias. Mas os relatos, nem dos livros dos reis, nem dos livros das crônicas, nem no livro de Esdras, nem no livro de Neemias, falam sobre a Arca da Aliança. Provavelmente ela ter desaparecido. Certamente os babilônicos usaram lá para outras finalidades, né? Não identificar. Se uma pessoa faz uma obra de caridade
como doar cestas básicas, visitar doentes, etc., estando em pecado mortal, esta obra tem validade diante de Deus? Tem validade. Claro que só Deus pode medir a intensidade dos méritos que essa pessoa tem. São João diz que a caridade encobre uma multidão de pecados. Agora, a pessoa que faz uma caridade dessa, ela está em pecado mortal. É uma coisa meio assim, paradoxal. Né? Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Né? Procure mudar a atividade e continue fazendo a caridade. A graça de Deus, gente, ela atua de muitas maneiras, até nos pagãos. Veja lá na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, Cornélio, que era um centurião romano pagão. Cornélio foi um homem agraciado. Tanto é que mandou chamar São Pedro à casa dele, São Pedro foi, e ali Pedro começou a falar, houve um Pentecostes ali, né? E todos foram batizados por São Pedro. Era um pagão, mas a graça já atuava ali nele. Então, a gente não pode afirmar, porque a pessoa está numa situação dessa, está sem a graça de Deus. Não. Deus ama todo e a graça de Deus é que leva a pessoa, inclusive, à conversão. Tudo depende do coração da pessoa, né? Regina Castro, ao participar da missa, eu tenho que tirar meu gorro da cabeça por conta do frio ou não precisa? Não, Regina, não precisa. A mulher cobre a cabeça com o véu, né? Claro que não é obrigatório, mas algumas mulheres usam. Então, com frio, com gorro, não é desrespeito a Deus, não. Entende? Para homens, sempre foi considerado um desrespeito, por exemplo, o homem entrar na igreja com um boné na cabeça ou com um chapéu. Mas para a mulher, a cobertura da cabeça nunca foi considerado uma ofensa a Deus. Outra pessoa que pede para não ser identificada. O que a igreja diz sobre essa modéstia, entre aspas, que algumas mulheres estão propagando por aí? Eu não entendi bem o que é essa modéstia, entre aspas. Talvez sejam essas pessoas que queiram que todas as mulheres usem saia, né, até o chão e outras coisas assim. Não é preciso tudo isso. A mulher pode se vestir bem, sem precisar usar somente saia longa. É bonito, eu acho bonito a mulher usar uma saia longa. Mas se a mulher usa uma calça decente, calça comprida, que não seja agarrada no corpo. Eu acho bonito uma frase que o Papa João Paulo II dizia. Ele dizia assim: esconda o corpo, revele a alma. Bonito, né? Falar para as mulheres, esconda seu corpo. Porque o corpo da mulher é uma tentação para o homem. Né? Uma mulher com roupa apertada, né? Modulada, né? É tentação. Mas se a mulher usa uma roupa, né? que não cole no seu corpo, não vejo necessidade também que seja só usar saia longa e tal. Bom, eu acho que a mulher deve ter realmente pudor, né? A mulher deve perceber, deve saber que ela é tentação para o homem. Não adianta querer esconder isso. É tentação para o homem se ela não se veste bem, principalmente na igreja. Bom, outra pessoa que pede para não ser identificado. Sou casado há 18 anos, tenho ejaculação precoce, por isso minha mulher às vezes se recusa a ter relação sexual comigo. Ela está cometendo pecado mortal. Bom, o que diz o Código de Direito Canônico da Igreja? Existe o débito conjugal. O que é o débito conjugal? O casal deve se satisfazer, né, mutuamente. Um para se negar ao outro numa relação sexual, tem que haver um motivo grave para isso. Esta questão da ejaculação precoce,
eu não penso que seja motivo grave. Claro que a mulher fica insatisfeita numa relação sexual dessa. Por quê? Porque o marido atinge o orgasmo rapidamente e ela não atinge. E acaba concluindo a relação sexual com ela insatisfeita. E isso é um grande problema. Então, o que eu penso que você precisa fazer é procurar um médico da linha de ginecologia, obstetrícia, e fazer um tratamento para esta ejaculação precoce. Por exemplo, eu lembro de um livro do padre João Moana, que orientava os casais, que recomendava os homens usarem um creme de xilocaína, né, que tira um pouco da sensibilidade do pênis e atrasa a ejaculação. Eu estou colocando isso porque eu sei que tem muitos homens que têm esse problema. Isso atrapalha realmente o casamento. Então, João Moana fala numa xilocaína de 5%, que ele pode usar um pouco, e ele vai experimentando, né, a quantidade e o tempo que deve usar aí, né, depois retira, para que evite uma ejaculação precoce. Eu escrevi um livro, não está aqui, que eu chamei de Vida Sexual no Casamento. Nesse livro eu explico essas coisas. Vida sexual no casamento. O que mais? Temos aqui a pergunta da Fabiana Lisboa. Qual foi a primeira igreja, a igreja original? A igreja católica, que nasceu em Jerusalém no ano 30 com Jesus Cristo. Fundou a igreja sob Pedro e os apóstolos. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Olha esse pronome possessivo que Jesus usa, a minha igreja. A igreja é dele, a igreja tem dono, né? A primeira igreja, a igreja original, a verdadeira igreja, é claro, só existe uma igreja. Só existe uma igreja. Jesus fala, edificarei a minha igreja, não é as minhas igrejas. As outras todas que surgiram foram homens que fundaram. Mas a única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja católica, fundada por Pedro e os apóstolos. Isso é inegável. A gente teria que jogar fora o evangelho para negar isso. Bom, uma outra pergunta que eu tenho aqui é a seguinte. As pessoas têm me perguntado o seguinte. É um caso assim, que se repete muito, né? As pessoas me dizem assim, professor, eu sou casado há 18 anos, só casei no civil, mas agora eu quero voltar para a igreja, quero casar na igreja, mas meu marido não quer casar, né? Mas eu quero, como é que eu faço? Então, existe um remédio para isso, que se chama sanação radical. O que é sanação na raiz? Sanatio in radice, diz o latim. É algo que tem no Código de Direito Canônico, que diz que o bispo pode validar esse casamento. Quando um dos noivos, um dos cônjuges, ele quer viver a fé católica, quer se casar na igreja, mas o outro não quer. Veja, eu não estou falando de segunda união, não é segunda união. É um casal que está casado uma vez só, ou casou só no civil, ou até nem mesmo casou. Então, esse cônjuge católico deve procurar o pároco e fazer um processo de casamento, só que não é um casamento que vai ter uma cerimônia, não. É um processo onde o bispo analisa e ele pode sanar com a autoridade dele de apóstolo, de pastor, ele pode validar esse casamento, mesmo sem uma cerimônia matrimonial. E aí, a parte católica, o cônjuge católico, pode confessar e pode comungar. Bom, eu quero dizer onde é que isso está bem explicado. Nesse livro aqui do padre Paulo Ricardo, Resposta Católica, aqui na página 101, o padre Paulo Ricardo explica isso. Eu vou ler um pedacinho aqui. Ele coloca todos os cânones do Código de Direito Canônico que autoriza isso. E aí o padre Paulo Ricardo explica assim.
A sanação radical pode ser aplicada tanto àqueles que se casaram no civil ou não, contanto que tenham assumido publicamente compromisso um com o outro e que vivam nessa disposição. Se eles estão casados, houve um consentimento no casamento e isso foi público, então ele fala, nesse caso, o cônjuge que deseja regularizar a situação deve procurar o seu pároco e dar entrada nos papéis como se fosse celebrar o casamento. Após a documentação estar pronta, ela é enviada ao bispo que concede a sanação. Não é necessário nenhuma celebração, apenas a concessão do bispo. Infelizmente, esse remédio que a Igreja oferece não é muito conhecido pelos sacerdotes, embora esteja no Código de Direito Canônico. Assim, caso seja este o caso, não hesite em apontar, né, os números, né, dos cânones ao seu pároco, que ele traz aqui, ok? A sanação radical é uma alternativa salutar para muitos que vivem em dramática realidade e que querem regularizar sua situação junto à igreja. Está aí, bem explicadinho nesse livro do Padre Paulo Ricardo, A Resposta Católica, página 101. Meus amigos, muito obrigado. Chegamos aqui ao fim do nosso programa. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.